Continuando ao comentário do William Hendrickson, eu parei na página 514. O capítulo é o 12, né? O capítulo é o 12 e o versículo era 35 e 36. O versículo 35 e 36. Sem dúvida, o homem natural, conquanto o evangelho lhe seja pregado, não tem um entendimento espiritual interior experimental dos mistérios de Deus e da redenção. Este conhecimento é totalmente reservado aos filhos de Deus, 1 Coríntios 2,14. Mesmo assim, todo homem a quem o evangelho é proclamado recebe certa quantidade de iluminação, isto é, no sentido em que ele fica sabendo da vontade de Deus para a sua vida, Lucas 12,47. Muito lhe é dado, Lucas 12,48 e Romanos 3,2. Ele pode até mesmo profetizar em nome de Jesus, Mateus 7,22. Ele conhece o caminho da justiça e, nesse sentido, tem conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 2, 20 a 21. Pense em Balaão, no rei Saul, Judas, Demas e outros. Mas apesar de tudo isso, há sempre muitas pessoas que ouvem o Evangelho, porém não andam na luz, isto é, elas não mostram, mediante sua conduta, que aceitaram e se apropriaram da verdade como proclamada por Cristo, a luz. Aqueles que não andam enquanto têm luz são surpreendidos. O verbo é explicado com detalhes em conexão com 5, pelo monstro as trevas. Aquele que está andando nas trevas não sabe para onde está indo. Talvez esteja vivendo no meio de ímpios e esteja totalmente confuso, ou então pode estar vivendo em uma cidade que é conhecida por suas muitas igrejas, imaginando ser um homem de cultura superior, está sempre falando de Platão e Aristóteles e olha com desprezo e piedade para aqueles que tentam, com a ajuda de Deus, estudar as Escrituras com esmero. O veredito divino é que, apesar de todo esse conhecimento de filosofia, que não é mal em si mesmo, essa pessoa não sabe para onde está indo. Ela está completamente no escuro, não tendo nenhum guia, nenhuma estrela, nem bússola. O texto tem muitas aplicações contemporâneas, 1 João 2,11. A admoestação do encerramento é muito comovente e bela, enquanto vocês têm a luz. Cristo no meio de vocês, como a fonte da verdade da salvação. Creiam, exercitem a fé pela graça soberana de Deus, veja sobre 1,8 e etc. Na luz para que se tornem filhos da luz, isto é, luzes. Mateus 5,14. Tendo a luz de Cristo não apenas ao redor de vocês, mas dentro do coração e da mente, Efésios 5,8 e 1 Tessalonicenses 5,5. Síntese de 12, 20 a 36a. Veja o esboço da página 431. O Filho do Homem é proclamado pelos gregos. Nessa história, 6 partes ou movimentos identificáveis. Primeiro, o pedido dos gregos. Dentre os prosélitos do portão, que estavam acostumados a participar da festa da Páscoa, havia alguns gregos, não tendo encontrado satisfação para a alma em lugar algum. Eles se aproximam de Felipe com o pedido: Senhor, desejamos ver Jesus. Felipe, provavelmente preocupado com o modo como Jesus reagiria e como o público reagiria se a audiência solicitada fosse concedida, contudo seu compatriota André e juntos informam a Jesus. Parece provável que o acontecimento relatado nesse parágrafo tenha ocorrido na terça-feira da Semana da Paixão, veja sobre 12:36b. 2. A reação de Jesus
Letra A. O princípio que ele estabelece. Primeiro, a fim de haver fruto espiritual, sua própria morte é absolutamente necessária. Isso é esclarecido por meio de uma ilustração extraída do reino da natureza. O grão de trigo deve morrer antes que ele dê frutos. 2. Aqueles que participam dos benefícios de sua morte devem estar dispostos, se necessário for, a morrer por sua causa. Letra B. A oração que ele oferece. Agora minha alma está perturbada e o que devo dizer? Pai, livra-me desta hora. Mas para este propósito eu vim a esta hora. Pai, glorifica teu nome. 3. A resposta do Pai à oração de Cristo. Eu já o glorifiquei e novamente o glorificarei. 4. Como esta resposta foi interpretada? Primeiro, pela maioria das pessoas que ali estavam, ficou dizendo que tinha trovejado. 2. Por alguns ficaram dizendo o anjo falou com ele. 3. Por Jesus, essa resposta definitivamente sela o destino do mundo. O mundo, ao condenar-me, condena a si próprio. Seu príncipe, Satanás, será expulso. Perderá seu controle sobre as nações. A vinda dos gregos é a promessa de uma colheita rica entre os gentios. E eu, quando eu for levado da terra, atrairei todos os homens a mim. 5. Como a multidão reagiu à interpretação dada por Cristo. Eles não estavam dispostos a aceitar sua interpretação. Consideravam-na em conflito com os ensinamentos da lei. Ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre, como então? Você diz que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é este Filho do Homem? 6. A advertência que Jesus, em consequência, pronunciou. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. 36b. Estas coisas disse Jesus e, tendo partido, escondeu-se deles. Estas coisas abrangem todo o ministério público de Jesus entre os judeus. Tendo concluído seu trabalho entre eles, partiu. A partir dos sinóticos, entendemos que a terça-feira da Semana da Paixão foi um dia muito cheio para ele. Estava ensinando no pátio do templo. Na tarde desse dia, entretanto, retirou-se. Está agora com seus discípulos no Monte das Oliveiras, a caminho de Betânia, ensinando-lhes sobre a futura destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Assim parece ser provável que sua saída final da multidão de judeus, sua retirada da nação de Israel, aconteceu quando ele deixou o templo na terça-feira à tarde. Enfatizamos que essa foi a partida final. Ele partiu e se escondeu. É crube, indicativo auristo passivo de crupto. Literalmente estava escondido, mas o verbo tem o sentido reflexivo aqui deles. O versículo 37 também mostra claramente que ele foi de fato o fim, isto é, o fim de seu ministério público. O público não aparece novamente até quando ele aparece sendo levado e estando perante Pilatos, que o sentenciará à crucificação. Durante seu julgamento, entretanto, ele nunca dirige a palavra ao público. Com o versículo 1236b, ele encerra seu ministério público por completo. O que temos expresso nos versículos 44 e 50 não foi dito depois, mas é um sumário de todos os seus ensinamentos públicos. Versículo 37. Mas embora tivesse realizado tantos sinais na presença deles, eles não estavam crendo nele. Em geral, 12:11 é uma exceção. A reação do povo ao ministério de Cristo foi de descrédito. Essa reação foi, entretanto, indesculpável, pois Jesus tinha realizado continuamente muitos sinais. Veja sobre 2:11. Para ver o significado do termo, para referências a estes sinais, veja sobre 2:11. Essas referências também mostram que houve ainda muito mais sinais que não foram relatados no quarto evangelho. Depois de 12:37, o termo sinal não aparece mais até chegarmos ao sumário dado em 20:30. O tempo imperfeito, eles não estavam crendo. Para o verbo, veja sobre 1:8.
indica que havia má vontade constante e progressiva em aceitar Jesus com uma fé viva e genuína. Os sinais que tão claramente testificaram do caráter exaltado daquele que os realizara e que tinham sido um auxílio para o desenvolvimento da fé genuína, não eram considerados em seu significado verdadeiro, embora houvesse exceções aqui e ali, e conquanto todas essas exceções tomadas em conjunto constituíssem um grupo grande. No geral, Israel ficou cada vez mais endurecido, espiritualmente insensível às obras e palavras de Cristo, ainda que muitos estivessem convencidos que ele era de fato o Messias. Mesmo tal conhecimento não gerava fé genuína. Versículo 38. Para que a palavra dita pelo profeta Isaías pudesse ser cumprida. Senhor, quem creu em nosso relato e o braço do Senhor a quem foi revelado. Tentativas de enfraquecer o sentido de Ina, tanto pela referência ao original, presumivelmente escrito em aramaico, quanto pelo uso não final de Ina em outros pontos, não podem ser considerados bem-sucedidas. Veja a introdução. A fim de que a ordem moral divina, como decretada na eternidade e como descrita pelos profetas, pudesse ser cumprida, as multidões judaicas, por meio de suas próprias falhas, fracassaram em aceitar a Cristo pela fé genuína. Essa ordem divina exige que aqueles que por vontade própria se endurecem sejam endurecidos. Quando o faraó endurece seu coração, Deus executa seu plano, Romanos 9,17, com respeito a ele e endurece o seu coração ainda mais. Esse processo inteiro foi claramente previsto por Jeová. Ele não apenas o anteviu, mas também, de fato, planejou endurecer o coração de Faraó, Êxodo 7,3, em resposta natural ao próprio endurecimento deste. Êxodos 8,32 e 9,12. O preço do pecado é sempre alto, contudo, a responsabilidade e a culpa são inteiramente do pecador. E assim como foi com Faraó, também era com Israel. Esta cláusula de propósito é, apesar de tudo, muito confortante. Ela mostra que a rejeição de Israel a Cristo não representou a frustração do plano de Deus. Na verdade, mas novamente, de maneira que a culpa é inteiramente de Israel, o endurecimento de Israel serviu como meio para que o plano fosse executado. Ele levou Jesus à cruz e também a sua coroa, a sua humilhação, mas também a sua exaltação. Somente aqueles como Isaías, que pela graça de Deus tiveram o privilégio de ver o fim desde o começo, a glória de Cristo na ignomínia, podem aceitar isto sem protesto. A sentença para que a palavra dita pelo profeta Isaías pudesse ser cumprida indica que o ponto de vista tradicional da autoria de Isaías 53 é correto, pois está claro aqui que em João 38, 39 e 41, o autor não está falando sobre o livro de Isaías, mas sobre o próprio profeta que viu a glória do Senhor e escreveu sobre ela em seu rolo. A citação é de Isaías 53:1, conforme a versão da Septuaginta. O rei de todos os profetas profeticamente retrata Cristo e seus embaixadores fiéis como exclamando: Senhor, quem creu em nosso relato? Literalmente naquilo que foi ouvido de nós, de nossos lábios, e o braço do Senhor, o poder de Deus Todo-Poderoso. Isaías 40:10, 52:10 e 63:5. Que se tornou manifesto nos sinais que Jesus realizou a quem foi revelado, isto é, quem entendeu a aceitação e aceitou seu significado. Essa profecia estava se cumprindo precisamente agora, pois quase todo mundo fracassou em aceitar a Cristo com fé genuína. 39 a 41. Por esta razão não conseguiam crer, pois Isaías disse novamente: Ele cegou os olhos deles e endureceu o coração deles, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Estas coisas disse Isaías, porque viu sua glória e falou sobre ele. A presente citação, na realidade, uma adaptação, é de Isaías 6, 9 e 10. Então disse ele: Vá e diga a este povo: ouçam o que não entendam, não ouçam e não entendam. Vejam, porém não percebam. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos.
porque não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O uso da passagem em Mateus 12, 14, 15, Marcos 4, 12, Lucas 8, 10, Atos 28, 26, veja também Romanos 11, 8. Ao adaptar esta passagem às circunstâncias presentes, o Evangelho muda os imperativos de Isaías para o indicativo passado. Cegou, endureceu, porque a profecia alcançara então seu cumprimento na era messiânica. Na sentença cegou os olhos deles, ele omite qualquer referência aos ouvidos e à audição, talvez porque nessa sentença ele não esteja refletindo sobre a pregação de Jesus, mas sobre os sinais que ele realizou. A cegueira dos olhos tem um propósito de que o povo não veja os poderosos feitos de Cristo, apontando para ele como o Filho de Deus, o Cristo. Assim, da mesma forma como nos dias de Isaías, também agora o Senhor tinha endurecido o coração das pessoas com este propósito em mente, a saber, para que não percebam o significado de sua pregação. A razão pela qual o Senhor cegara seus olhos e endurecera seu coração era para que não se voltassem para ele e, como resultado, fossem curados. Tentar eliminar a ideia propósito em tudo isso é totalmente injustificado. Qualquer tentativa de mudar o claro sentido do texto a fim de colocá-lo em harmonia com a teologia particular de alguém é repreensível. Devemos deixar a passagem exatamente do jeito que ela está, sem mudá-la de modo algum. Aqui é ressaltada a terrível consequência de nos endurecermos contra as solenes admoestações e advertências que nos chegam. Novamente, como ficou claro na discussão do versículo 38, a falha não reside de modo algum em Deus. Ele é o Deus de amor. Ele não é um monstro cruel que deliberadamente e com prazer interior prepara o povo para a perdição eterna. Ao contrário, ele adverte sem cessar, proclama o Evangelho e afirma, como Jesus fez repetidas vezes durante seu ministério terreno, o que acontecerá se as pessoas crerem e também, se elas não crerem, ele ainda insiste e que andem na luz, mas quando as pessoas de seu próprio alvitre e depois de repetidas ameaças e promessas o rejeitam e ignoram suas mensagens, então, e não antes, ele as endurece a fim de que aquelas que não estavam dispostas a arrepender-se não possam arrepender-se. Pessoas vaidosas que então estão sempre prontas a acusar Deus de injustiça e crueldade não conseguem ver a justiça de Deus quando ele trata com os filhos dos homens, mas porque Ot é a melhor versão aqui. Isaías, na visão gloriosa, é registrada no mesmo capítulo de onde a citação é extraída, viu a glória e a majestade transcendente, não restrita à qualidade moral de santidade, mas certamente incluindo o Senhor Jesus, em quem a glória de Javé é refletida, e estava consciente do fato de que estava falando dele. Ele não criticou ou protestou, mas registrou fielmente o que vira e ouvira. Sim, Isaías não apenas tinha visto o Senhor sofredor de Jeová, Isaías 53, 1:10, mas também a sua glória, Isaías 6, 1:5 e 9, 6 ao 7, 52, 13 ao 15, 53, 10b e 12, sobre Cristo como o coração e o centro da profecia do Antigo Testamento. Veja as páginas 91, 241, 244. Versículo 42 e 43. Contudo, mesmo entre os governantes, muitos creram nele, mas por causa dos fariseus não estavam confessando isso para não serem expulsos da sinagoga. Versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Embora totalmente relutantes em aceitá-lo como uma fé pessoal, verdadeira e viva, mesmo assim até mesmo as autoridades pensam em homens como Nicodemos, José de Arimateia, Atos 6:7. Um grande grupo de sacerdotes creram nele. É usado o tempo auristo, veja a discussão sobre 8, 30 e 31. Entretanto, por causa de medo dos fariseus, veja sobre 3:1, que invejavam seu concorrente, Jesus, e que ainda que aparentemente muito religiosos eram seus maiores inimigos,
Essas autoridades não ousavam confessar que criam dia após dia. Note o tempo imperfeito, não o confessavam. Elas guardavam suas opiniões para si mesmas. Como foi então que João soube disso? Talvez Nicodemos ou José de Arimateia tenham dito posteriormente. O medo foi inspirado pela decisão de que quem confessasse Jesus como sendo Cristo seria banido da sinagoga. Veja sobre 9:22. Esses homens eram exatamente como muitos dos judeus que viveram no tempo de Antíoco Epifânio e como muita gente nos dias atuais, sempre prontos a pular no trem da alegria e juntar-se à maioria. Daniel 11:32. Como amam ser bem conceituados pelos líderes, eles amavam mais a glória dos homens, por exemplo, as lisonjas dos membros do Sinédrio, do que a glória de Deus. Para a explicação, veja sobre 5:44. Eles relutavam em depositar no coração o ensinamento de Jesus registrado em 12:25. 12:44 ao 50. Embora o que segue seja um resumo dos ensinamentos dados anteriormente ao público e até certo ponto também da subsequente instrução reservada, de modo que as várias passagens foram interpretadas em outro ponto, encaminhamos o leitor aos textos em que se pode encontrar uma explicação. Versículo 44, e Jesus clamou e disse: aquele que crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Como ocorre com frequência a afirmação dessa natureza, o sentido é que quem crê em mim não crê exclusivamente em mim, mas também crê naquele que me enviou. Veja especialmente sobre 13:20, mas também sobre 7:16. Conhecer Cristo significa conhecer o Pai. Amar a Cristo significa amar o Pai. Receber Cristo significa receber o Pai. Cristo e o Pai são um. 10:30. 45. E quem me observa aquele que me enviou. Quando a pessoa está olhando fixa e constantemente para Jesus, Teoron de Teorel. A página 104, nota 33, e observa como em suas palavras e obras a glória do Pai é refletida. Então, com o olho da fé, a pessoa está olhando para aquele que o enviou. Veja especialmente sobre 14:9, mas também sobre 8:19 e 10:38. Versículo 46. Eu vim como uma luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. As promessas de Deus são para os que creem. É certo que o Evangelho é proclamado a um círculo mais amplo, mas a iluminação daqueles que não aceitam Jesus pela fé é meramente externa. As trevas permanecem em seu coração, na verdade, elas se tornam ainda mais escuras. Veja também sobre 1:4-5. 47. Se alguém ouvir minhas declarações, mas não as guardar, não sou eu que o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O principal propósito da primeira vinda de Cristo não foi trazer condenação, mas salvação. Veja sobre 3:17 e sobre 8:15-16. Com respeito a guardar os ensinamentos de Cristo, veja sobre 8:51, sobre ouvir, mas não guardar, Mateus 7:24-26 e Tiago 2:14-26. Versículo 48. Aquele que me rejeita e não recebe minhas declarações, tem aquele que o julga. A palavra que eu falei, esta o julgará no último dia. Com relação à palavra como juiz, veja sobre 5:24, etc. Versículo 49. Pois eu não tenho falado por minha própria autoridade, mas o Pai que me enviou, ele mesmo tem me dado instrução sobre o que devo dizer e o que devo declarar. Exatamente o mesmo pensamento é encontrado em 7:16, veja também sobre 3:11 e etc., a fim de enfatizar a ideia de que absolutamente todas as coisas nos ensinamentos do Filho são baseadas na instrução do Pai. A cláusula sinônima e o que devo declarar é acrescentada ao que devo dizer. Talvez seja melhor aqui não distinguir entre o significado desses dois verbos, dizer e declarar. Para o significado do termo traduzido por instrução, entole, veja também sobre 13:34. Versículo 50. E eu sei que sua instrução é vida eterna. Aliás, as coisas que eu anuncio, exatamente como o Pai tem me falado, assim as anuncio.
A instrução dada por Jesus era obter, revelar e proclamar a vida eterna. Portanto, essa instrução resulta em vida eterna para seu povo. Veja sobre 3,16, 1 João 2,25, que seja banida a ideia de que entre o Pai e o Filho existe uma grande separação. Juiz irado versus Salvador amoroso. Ao contrário, Jesus proclama somente aquilo que o Pai lhe deu a proclamar exatamente como recebeu. Ver esboço na página 431, Filho de Deus é rejeitado pelos judeus. 1. A rejeição de Jesus pelos judeus. Letra A era indesculpável. Primeiro, os judeus viram muitos sinais. Número 2, eles de seu próprio alvitre buscam sua própria glória e não a de Deus. B, tinha sido predita. Número 1, Deus não foi tomado de surpresa, seu plano não foi derrotado pela descrença dos judeus. Número 2, ao contrário, a descrença dos judeus foi em cumprimento das profecias definidas, Isaías 53:1 e 6, do 9 ao 10. Letra C, foi o resultado de endurecimento divino. Primeiro, Deus de fato cega os olhos e endurece o coração de algumas pessoas para que elas não se voltem e sejam convertidas. Número 2, esse endurecimento, entretanto, é o castigo pelo pecado das próprias pessoas. Deus é amor, seus convites, advertências e admoestações são sempre sinceros e puros. Entretanto, quando o homem o rejeita e a sua palavra, a punição merecida sobrevém. Deus endurece o homem que já tinha endurecido a si próprio. 2. A suprema importância da genuína e pessoal fé em Jesus como Cristo, 12, do 44 ao 50. Letra A. É impossível crer em Deus se não se crê em Jesus Cristo e em sua palavra, pela qual a pessoa será julgada no último dia. Letra B. A fé genuína em Jesus conduz para fora das trevas. Letra C. A fé genuína de Jesus, sua pessoa, sua palavra traz vida eterna. E aqui então termina o capítulo 12 do comentário de William Hendrickson.